Xepa Cash edição global 2025. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui. Que prazer imenso. Nós estamos aqui no podcast, diretamente da Conferência Global, pessoal. Está muito feliz. Eu sou Danilo Viana, vou ser intermediador aqui para você agora, tá bom? Então fica tranquilo que a gente vai tratar sobre um assunto muito legal. Nós vamos fazer um período mais pocket, mais rápido, mas eu tenho certeza que vai ser muito profundo. Danilo, vocês vão falar sobre o quê? Calma, calma. Que antes de falar sobre o assunto, eu quero falar sobre as pessoas, os meus digníssimos convidados. Essas máquinas que estão aqui do meu lado. E eu tenho uma apresentação, porque eu gosto de apresentações, né? Ao meu lado direito está ele, esposo da Jamile, pai do Davi e da Luísa, pastor da Casa Amarela, responsável pelo Ministério de Jovens Santos Loucos, Freestyle e Follow Up, né? E o Júnior também. Empreendedor e proprietário da Jack Club Story. Atua também ativamente como Movimento Bravo, que visa forjar homens com espírito de hombridade e resgatar os valores. Ao meu lado esquerdo está Jamile, esposa de quem? Dele mesmo, do Felipe Jacaúna. Mãe do Davi e da Luísa, pastora da Casa Amarela, responsável também pelo Ministério de Jovens Santos Loucos, Freestyle e Follow Up juntamente com ele. Empreendedor, eles empreendem em casal, que massa, na Jack Club também. E também atua ativamente no movimento Flechas. Senhoras e senhores aí da casa de vocês agora, uma salva de palmas para Jamile e Felipe Jacaúna. Uhul. Meu Deus do céu, nem eu sabia que fazia tanta coisa assim, Danilo. Não, quando eu apresento, geralmente o pessoal vira assim, vale, eu faço quando tudo você faz isso. uma build dessa que você, nossa, realmente. Só faz assim, ó. Meu Deus, é isso mesmo. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ter um papo bem descontraído, tá bom? Vocês vão ver que a gente vai estar bem à vontade aqui. Qual que é o nosso foco? É falar sobre algo que nós três aqui amamos, somos movidos e fomos alcançados por isso. Sim. Que é o quê? Evangelismo. É algo que queima demais o meu coração e eu tenho certeza que você que tá em casa também. O que que acontece? Todos nós fomos alcançados por um convite. Sim. Alguma pessoa que ela fez aquele convite. É o start inicial, né? 1.0. É isso aí, é o start, é o 01 do 01. E aí o que Nem que que acontece? não seja algo na rua, mas alguém te convidou pra ir num culto, numa reunião. De alguma forma, mandou ali uma mensagem, mandou um vídeo, ou mais a moda antiga, ou mais a moda nova. O que importa é o quê? Que o evangelho ele tem a mesma essência de 30, 40, 50, 300 anos atrás. Mas os métodos mudam. Isso. E é isso que a gente quer conversar hoje. Os métodos que nós vivemos, os métodos que nós reproduzimos e o melhor, qual que é o método? Qual que é a performance? O que é que Deus está movendo agora? Sim. Mas aí, gente, antes disso, né, de a gente entrar no que Deus está movendo agora, eu queria conversar com vocês e queria saber de vocês, pessoal. Como é que vocês encontraram a Jesus? Como é que foi o encontro de vocês? Quem foi que evangelizou vocês? Qual foi a pessoa que disse, cara, eu vou acreditar nesse doido aqui, eu vou acreditar nessa adolescente, nessa jovem, e eu quero ouvir a história como todo mundo quer ouvir. Quando criança ainda, eu tinha uma vizinha, e a dona Francisca, nunca vou esquecer, né? Ela sempre pedia a minha mãe para me levar para a igreja. E aí eu era muito pequena, muito novinha, tinha ali 6, 7 anos de idade. Meus pais ficavam ali meio receosos, mas ela lá, com toda a insistência e todo amor desse mundo, né? Ela pediu para me levar para a igreja. E aí ela começou a me levar para a igreja. E ali eu aceitei Jesus, criança, eu ainda lembro desse dia, não tem como esquecer. E a partir daquele momento, né, meus pais, na verdade não o meu pai, mas a minha mãe também decidiu me acompanhar, né? E aí ela aceitou Jesus também, graças a Deus, e ali começou toda essa jornada, porque de fato alguém decidiu investir e fazer um convite, por mais que fosse para uma criança. Né? Que às vezes a gente tem essa... Nossa, não vou chamar uma criança, não vou falar de Jesus para uma criança porque talvez a criança não vai entender. Mas a gente precisa entender que sim, ela vai entender, ela tem um espírito, a alma dela também clama, né? Não é porque ela é uma criança que a alma dela não vai clamar por Cristo. E eu me encontrava, mesmo criança, uma criança muito vazia, muito solitária, apesar de sempre estar rodeada de amigos. Sempre tive muitas amigas, mas sempre tinha aquele momento da minha vida que eu me encontrava só, eu me encontrava triste, eu chorava não entendia o motivo, ainda criança. E realmente quando eu encontrei, né, esse amor verdadeiro que é o amor de Deus, ele pôde preencher todos esses vazios da minha alma, né? E assim, eu sou sanguínea, né? E a gente não percebeu, né? Quase ninguém percebe, né? Mas assim, é muito do sanguíneo você ser alegre, você ser assim. E por um tempo eu tinha perdido isso, sabe, Danilo?
muito retraída, muito ali tímida. E quando Jesus me encontrou e quando eu encontrei essa família, né, que me acolheu, eu lembro na época, parece assim que, de fato, a minha identidade ela foi devolvida ali, né? Quando eu encontrei o amor de Deus. Legal. E foi por causa de um convite, né? Evangelístico de alguém que decidiu investir ali em mim. Que legal, viu? Acho que é uma das primeiras coisas que acontece quando você aceita Jesus, principalmente com uma, digamos assim, uma arma evangelística, você caiu ali naquela rede, é você perder a timidez, né? Sim. Eu lembro que quando eu tava na minha adolescência, quando a gente encontrou Jesus na infância, tinha muitos amigos que se convertiam e ali com uma semana depois os caras estavam o quê? Evangelizando também, já na escola, Sim. já no futsal, já ali nos esportes. Por quê? Aquela chama que queimava não tinha Não tempo, tem como né? conter, né, Ela cara? distorcia o tempo. Não tem isso, não tem como Aham, conter, não é tem verdade. como conter. E uma coisa interessante, que quando você recebe ali, você é tocado por Jesus, você pensa o quê? Eu quero que todo mundo sinta esse amor. Sim. Isso. Né? Então, nasce ali aquela chama evangelística. Eu preciso convidar o meu amigo da escola, eu preciso falar com meu pai, eu preciso falar com meu primo, porque esse amor me tocou de uma forma tão profunda, então eu não posso guardar isso só pra mim. Eu preciso compartilhar com mais pessoas. E aí, vai. Aí nasce um evangelista. E nasce um Sim, É evangelista. verdade. E você, meu querido? Bora Deixa eu lá. jogar um- Eu nasci no lar cristão, sou crente de berço, né? A minha mãe levava a minha irmã pra se apresentar na igreja, né? Já fiz ela passar muita vergonha, passar muita raiva também. Porque eu jurava pra ela, eu prometia pra ela, eu e minha irmã, prometíamos pra ela que a gente não ia rir na hora da música, que a gente achava muito engraçado, acabava que a gente tava lá, ria, não conseguia apresentar, a igreja toda ria, só tinha uma pessoa da igreja que tava morrendo de raiva, que era minha mãe, né? Enfim, gente, eu nasci no lar cristão nesse ambiente, só que eu conhecia o Deus que é o Deus muito juiz, sabe? Eu não sei que eu tenho essa cara de 18 anos, a câmera tá pegando aqui todos os detalhes, não tenho nenhuma ruga aqui que condena Eita. os meus 37 anos, né? Pai de 2 filhos já, mas quando nessa minha criação dentro do evangelho, foi uma criação muito pelo viés da lei, da culpa, da condenação. E eu não sei se o pessoal aqui mais antigo tá me escutando vai lembrar de umas fitas que narrava Meu uma Deus. história do arrebatamento, né? Então, assim, é o pessoal muito desesperado, aquela trilha sonora bem sombria, apavorante, as pessoas sumindo. Então eu cresci nesse ambiente de muito medo. Eu cresci nesse ambiente de muita culpa. Mas eu me lembro que eu me converti mesmo quando eu tinha 16 anos. No ano de 2004, dia 26 de dezembro, foi quando eu disse um sim para caminhar com Jesus. Só que quando eu tinha 8 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Hoje o meu filho mais velho tem 8 anos. E eu me lembro que eu estava numa reunião de oração dentro da igreja que eu fazia parte. E a irmã que estava do meu lado, eu sei que eu comecei a chorar copiosamente. Eu não entendia por quê. Eu chorava muito, né? Enfim, foi se passando e eu perguntei pra minha mãe o que era aquilo. Ela disse que era o poder de Deus, enfim. Da maneira dela, me explicou. Só que quando eu tinha 16 anos de idade, eu ouvi uma menina de outra igreja falando de um jeito, de um Jesus que eu não conhecia. Ela falou assim: Felipe, sabia que os primeiros cristãos, eles entregaram as suas vidas mortos no Coliseu, trucidados, jogados nos caldeirões de óleo fervente, e eram queimados, e eram crucificados de cabeça para baixo, e eles faziam isso com muita alegria? Eu disse, não sabia. Isso é a semente preciosa deles. Aquilo me chamou tanta atenção que eu fiz uma pergunta pra mim. Eu acreditei que tinha um Deus que tava me escutando dentro de mim. Eu perguntei assim: Deus, que amor é esse que fez com que homens entregassem as suas vidas à morte, cara? Eu quero conhecer esse amor. Se eu tô aqui, eu torro tudo. Então eu tinha amizades, eu tinha um relacionamento, eu tinha práticas, e eu comecei a dizer: Jesus, eu torro tudo pra ti, porque eu quero conhecer esse amor. Eu quero saber que amor é esse que fez esses caras não temerem a morte. Isso pra mim foi muito forte. Enfim, ele me fez uma pergunta, eu senti ele me perguntando se ele realmente me escolhia.
E foi nesse dito dia 26 de dezembro de 2004. Já fazem 21 anos. Vai fazer 21 anos agora, nesse dezembro. Que eu disse sim para Jesus. E quando tu falou assim, né? Automaticamente a pessoa perde a timidez. Bem, eu era muito tímido. Né? Então, assim, para mim não foi um automático natural. Mas foi uma coisa que eu disse assim... Eu tenho que vencer a timidez, porque eu não posso conter isso que tá dentro de mim. Uma decisão, né? Sim. Uhum. Eu não posso conter. Talvez isso seja de sanguíneo, que não, né? Que é o Pitbull não ser tímido, né? Enfim, eu como, né, essa minha personalidade, esse meu temperamento que eu tenho, eu era muito retraído, só que era inevitável, eu não me sentia confortável quando eu entrava dentro do ônibus. 16 anos eu tava ali como menor aprendiz já, né, 16 para 17 anos, eu não ficava confortável em entrar dentro de um ônibus, Danilo, e não falar de Jesus, cara. Era. Aquilo ficava me mastigando por dentro, eu precisava falar, eu precisava. Então, assim, até caminhando, eu acredito que em um dos próximos tópicos que virão, eu caminhava e... Gente, é só o apóstolo, viu? Nosso apóstolo passou por aqui, ele não perde a piada, Fez uma né? brincadeira. Ele não que pode nunca perder a piada, ele... É que o homem é admirável, cara. E assim, eu não perdi. Se me chamasse pra evangelismo, eu vou, né? Se me chamar pra balada, eu vou, né? Se me chamasse pra ir pra vigília. Eu vou, eu sou cristão, né? Então, assim, me chamasse pra qualquer coisa, evangelismo, visitar a gente nos orfanatos ou nos hospitais, presídios, como eu já fui, tá entendendo? Isso. Então eu não dizia não pra nada disso, porque o meu coração tava em chamas. Então eu acredito que a pauta hoje é evangelismo. Então nasce um evangelista quando nasce um coração que é tocado profundamente pelo Senhor. É assim como um homem entra dentro de uma piscina, se uma pessoa entra dentro de uma piscina, né? Obviamente cheia d'água. E é inevitável ela não se molhar. Então quando você é tocado por Jesus, é inevitável você não falar do amor dele. É inevitável. É verdade, viu? Engraçado, né? Nós três, assim, sem sabermos, fomos tocados na nossa infância. Sim. Né? Eu tinha uma família totalmente disfuncional em termos de evangelho, muito funcional na questão de ter mãe, pai, as figuras paternas e maternas ali, mas minha família estava totalmente destruída. No ano de 2002, a minha mãe recebeu um convite de uma moça que trabalhava com ela. E é legal isso, porque geralmente o que acontece? Aquela moça, ela estava totalmente consumida por esse mesmo fogo que a gente está falando aqui. Uau. E ela não se continha. Amém. Então o convite dela chamar, o convite dela dizer, o nome da minha mãe é Nedina, todo mundo chama ela de Nena. Nena, vamos pra igreja, vamos lá. Minha mãe uma hora não se conteve, e graças a Deus toda a minha família hoje é salva por conta de um convite, né? O meu pai um dia me levou no hospital porque ele pensava que eu tava doido, né? A minha mãe que conta que ela acordava às madrugadas e ela acordava comigo chorando no pé da cama porque eu tava orando. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã. Então, assim, era a vigília que eu queria ir adentrar. Então, essa irmã que te levou, tá entendendo? O coração dela tava em chamas, e eu acredito que o âmago dessa pauta evangelismo é um coração que foi profundamente tocado, tá É entendendo? verdade. É isso aí. É de fato a essência do evangelho, de poder mostrar ao seu parceiro. Cara, eu encontrei a salvação. Eu estava de fato perdido e fui achado. Estava Isso. cego e agora eu consigo ver, né? Gente, seguinte, vamos lá. Depois que você passa essa fase, você foi evangelizado. Nós todos aqui, pessoal, sei que parece que eu tenho 17 anos, parece que a pastora Jamile tem 16, parece que o pastor Jacão tem 18, mas nós temos algumas vivências, né? Algumas Evangelismo décadas de aí, né, rua, Danilo? Algumas, assim, palhaçaria, rapaz. em cima de palanque, Meu Deus praça, do céu. a gente já levou aí. Nossa, já tomate evangelizei na no cara. CRIO, já evangelizei em orfanato, já evangelizei na FEBEM, Eu já acompanhei, evangelizei no presídio. eu acompanhei o Carnaval. Billy Graham evangelizando a Já Rainha Elizabeth. evangelizei no Fortal. Nossa, Danilo, uma vez eu tava no Fortal, eu era adolescente, gente. E assim, foi uma das experiências incríveis pra mim de evangelismo, foi evangelizar no Fortal. Era isso que eu Porque queria ouvir justamente de agora, as fato, experiências de vocês, eu depois dessa fase de ter sido tocado, agora pra tocar os outros, né? Porque assim, como eu aceitei Jesus muito cedo, então eu vivia numa bolha, podemos dizer assim. Nunca tive contato com drogas, né? Com coisas assim muito loucas. Falar que nem o meu apóstolo. Acho que a coisa mais louca que eu fiz foi colar o carpete da igreja e eu fiquei assim, né? Ah, foi quase botar fogo na casa.
Foi, ela incendiária, ela matava os ratos mortos, Meu cara, jogando perfume e incendiava com fósforo, Eles vão macho. lembrar, Essa história eu não posso contar, porque minha mãe não pode ela é ouvir, tá? incendiária, essa mulher. Mas assim, eram evangelizou os experiências. ratos. Eu Estão salvos. evangelizava todo tipo de pessoa, né? Não tem isso, não. Então eu tava lá no Fortal nesse dia e era um ambiente assim, bem hostil, né? De Pra você que não é de prostituição. Fortaleza, né? O Fortal é o maior Isso. carnaval. Acho que o maior carnaval, um dos maiores do Brasil, né? Fala de época, né? Um ambiente época, de exatamente. muita prostituição, de muita droga, as pessoas bebendo, aquela coisa toda, e eu adolescente. E quando eu me encontrei naquele meio ali, a gente sempre ia em equipes, né? Não evangelizava sozinha, sempre tinha ali um adulto também responsável pelos de menores. E aí, eu naquele ambiente, na hora eu parei, eu pensei assim, meu Deus, a minha mãe nem imagina onde é que eu tô. Se ela sonhar que eu tô aqui. Isso foi aqui a primeira vez que eu vim pro Fortal, porque eu vim pra E evangelizar. naquele momento, eles liberaram um helicóptero e eles começavam a jogar preservativo lá de cima. Só pra tu ter noção Imagina. do que era aquele ambiente. Quando eu vi aquilo, eu disse, Jesus Cristo, o que é que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu Gente, tô? mas a alegria de estar naquele ambiente, de poder falar do amor de Deus, de poder falar desse amor que me tocou e as pessoas ouvirem. Eles não queriam saber se era uma criança que estava falando, se era um idoso que estava falando, eles paravam para ouvir, porque você via a sede que eles tinham. Você via que aquelas pessoas estavam ali querendo ocupar um vazio que elas não iam encontrar na bebida, elas não iam encontrar no sexo. Então elas paravam, elas ouviam e nós começávamos a falar do amor de Deus. E era lindo quando as pessoas aceitavam Jesus, elas diziam assim, eu vou embora. Eu não vou mais continuar nessa festa, isso não é pra mim, eu não quero mais isso pra minha vida. E você via elas indo embora mesmo. Às vezes eu olhava assim, será que ela vai embora mesmo? Elas iam embora, abandonava tudo aquilo. Então era muito legal, era muito lindo ver. Fruto, né, do trabalho ali. Sim, era muitas experiências desse tipo, de evangelismo na rua, né? E pastor Chegão, eu queria entender mais o que acontece. Todas as tendências, qualquer tipo de tendência no mundo, ela acompanha um povo e a temporada daquele momento, né? sim. Hoje a gente tem a rede social, a gente tem tudo isso. A gente vai já falar disso, da temporada que a gente vive hoje. Como é que a gente pode produzir um evangelismo hoje consolidado, um evangelismo forte? Porque o evangelho continua o mesmo, como a gente estava falando, mas os métodos mudam. As Mas metodologias. assim, eu queria conhecer algumas histórias de vocês na prática. A pastora Gemília acabou de falar do Fortal, e pra gente que é aqui de Fortaleza, é muito surreal. É algo que Sim. você olha e diz, caramba, deve ser muito louco evangelizar ali. Eu nunca cheguei ao Fortal evangelizar, mas já passei por muitas experiências de carnaval fora de época na beira-mar, enfim. Queria ouvir de vocês algumas experiências que vocês lembram assim, cara, esse dia em específico foi muito doido. Sim, Pessoa X a gente conseguiu ganhar pra Jesus, ou então... Porque assim, pessoal, aqui é meio comum a gente levar às vezes um tomate na cara, levar ali uma É. rejeição, né? Ah, já levou, já. Né? Assim, teve uma etapa legal da minha vida, porque um líder de evangelismo que eu tinha, ele chegou pra mim e disse assim, ó, cara, tu quer ter uma experiência incrível, sobrenatural com o Espírito Santo? Tu quer conhecer a Deus assim de uma maneira incrivelmente sobrenatural? E eu tava topando tudo, como eu falei, né? O que te impulsiona pra esse ambiente é a paixão, né? E aí eu disse assim, cara, eu quero, pois diz sim para o ID. Diz sim para o ID, né? Aí beleza, né? Eu comecei a orar em cima disso, meu coração começou a queimar, e eu dizia sim, né? Para isso, então não importava o evangelismo onde fosse, como eu disse para ti, né? Eu já fui no presídio visitar, inclusive a pessoa que eu fui visitar no presídio foi uma pessoa que eu evangelizei no carnaval, nesse caso não foi no Fortal, foi no carnaval. Morava até na Calcaia, se eu não me engano, no Metrópole, ele, né? Aqui, tá, gente, no Ceará. Uma terra muito querida, próspera. E eu tava. E essa proposta dele me fez entrar realmente de cabeça, a orar, a interceder, a me entregar. E aí, realmente, de fato, né? Então, quando eu tava. Por que eu falo sobre isso? Porque isso é muito importante quando você vai para qualquer tipo de evangelismo, seja no mano a mano, seja você com uma tela no rosto, falando ali com o celular, pro Instagram, né? Ou seja, você diante da multidão. Para que você tenha um foco no que você vai fazer, você precisa estar com o seu coração realmente em chamas. E assim, cara, ele me fez essa proposta e eu disse, cara, eu quero ir.
E assim, um dos evangelismos mais marcantes para mim, que eu tive a oportunidade de participar, né? Foi o evangelismo, só quem é da região vai saber aonde é, e o nível de perversão que era. No litoral aqui de uma das cidades daqui de Fortaleza, de uma cidade, como é, na região metropolitana de Fortaleza, que é Calcaia, tem uma praia chamada Icaraí. Ali no Icaraí tinha um local que era conhecido como Cabana. Meu irmão. Barraca de praia assim, tranquila, né? Bem. Pacata. Ironicamente falando, né? E, gente, assim, o Cabana, tempo de carnaval, como a Jamile falou, né? A gente via de tudo. Cara, sabe o que é eu estar ali no sábado de carnaval e ver uma enxurrada de pessoas descendo ali, parava no ônibus, na pista principal, eles desciam, né, até a barraca que ficava na beira da praia, né? E eles desciam todos focados, não queriam muito escutar a gente, poucos paravam para escutar, né? Só que no retorno deles, gente, tem cenas assim que eu não me esqueço até hoje. Crianças assim, de 10 anos, meninas de 10 anos, quase despidas, sabe? Sobre efeito de droga assim, altíssimo, cara. Esse meu irmão, o que essa menina não deve ter passado, tá entendendo, nessa noite? Descia ali, vamos dizer, umas 10 horas, 11 horas da noite, voltava quase 5 horas da manhã, totalmente dopada, mano. Totalmente dopada. Então, assim, eram esses ambientes que Deus ele me levou aí, e em específico nesse local, eu via muitas pessoas ali vulneráveis mesmo. E eu me lembro de uma situação, sabe, Danilo, que tinha um rapaz, ele era um travesti, né? Ele desceu do ônibus, se eu não me engano, eram umas 3 horas da manhã. E ele tava indo em direção ao local da festa. E quando ele tava indo, ele parou pra me ouvir quando eu disse pra ele apenas assim: eu não sei se você acha que as coisas acontecem por acaso, mas esse momento aqui ele foi escrito por Deus na eternidade. E esse momento foi escrito para que você parasse aqui e escutasse que você é importante pra Deus, que ele te ama muito. Cara, esse cara não ouviu mais nada. E aquele travesti foi pra beira da calçada, se sentou encostado no muro e chorou copiosamente, cara. Chorou copiosamente. E essa é uma das cenas que eu não me esqueci, né? Ele se levanta, depois de um tempo, eu dou um abraço nele e ele fala assim, até citando a música, né? Os meus amigos, eles me abandonaram, eu tô aqui sem dinheiro, sem nada, não sei nem o que é que eu faço na minha vida, eu tô desnorteado, mas eu tava desnorteado até agora, porque eu encontrei a vida aqui. Então na mesma passada que ele tava descendo para aquele local, ele voltou. Ele foi pegar o ônibus de volta e ir pra casa. E nesse mesmo local, cara, a gente pegava muita coisa louca, cara. Tinha um cara que ele chegou e, tipo assim, totalmente despretensioso, sabe, Danilo? Ele tava com aquelas espuminhas na mão, só que ele tava sóbrio. Ele tinha voltado da festa, tava sóbrio. E quando ele voltou... Só queria curtir, né? Só queria curtir. E tipo assim, como ele via que os crentes estavam ali, ele parou pra escutar os crentes. Eu vou aceitar esse Jesus aqui. Aí ele me escutou, aceitou, senti que ele tava meio despretensioso com aquilo tudo, né? Aí, cara, isso aqui eu quero dizer, depois que eu terminar eu vou falar o pouco que eu tô falando também dessa história, né? Aí eu quero aceitar, né? E a gente tinha uma fichinha pra anotar o nome do pessoal com o telefone pra gente ir visitar, né, e tal. Pegar o endereço, né? Aí eu anotando, né? Aí eu perguntei pra ele assim, como é o teu nome? Bem, eu acho que eu perguntei. Porque eu acho que eu ouvi. Eu comecei a falar o nome dele, repetir, né? Eu escutei o nome dele e eu repeti o nome dele todinho, né? Quando eu falei o nome dele todinho, ele tomou um susto. Que ele jogou as espuminhas fora e disse assim, como é que tu sabe meu nome? Aí eu olhei pra ele assim, mas foi tu que me falou? Eu não falei nada não. Caraca. Eu não falei nada não. Aí eu entendi na hora, eu matei na hora que foi Deus que me falou. Eu falei o nome do cara todinho, cara. Aí ele disse assim, macho, eu vou pra casa. Ficou... Aí eu disse assim, eu entendi agora porque as pessoas cantam que Deus também é assombroso, né? Uau. Assombrou o cara, macho. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque a necessidade de você estar conectado realmente com as realidades divinas colaboram demais como ferramentas
nisso, né? E não importa se a pessoa tá ou não despretensiosa, tá querendo ouvir ou não. Esse cara que eu disse pra vocês que eu fui visitar no presídio, ele também chegou cheio de pompa, com 1 litro de cachaça na mão e de peito aberto. Ah, eu vou curtir, mas só que Deus, ele quase me empurrou, cara, pra me falar com o cara. E disse, ei, cara, a tua família é crente, né? Aí ele disse assim, tem gente orando por ti. Aí ele, macho, ele parou e ele disse assim, inclusive, a minha irmã tá contigo nesse evangelismo. E eu nem sabia mais disso. E eu nem sabia. Esse cara, pouco tempo depois, ele se desviou e foi preso. E eu fui também no presídio visitar ele e tal. E hoje ele tá nos caminhos do Senhor, né? Hoje tá firme, forte, mas Glória a Deus. foi esses eventos, né? Porque eu acredito muito, cara, que você tem que estar conectado com o céu. Uma das palavras que me impulsionou foi... O cara, ele não era letrado, esse cara que me falou isso. Não era o AIS, assim, da teologia, né? Ele falou assim, eu gosto de evangelizar. Ele falou pra mim, né? Jaca, eu gosto de evangelizar. E uma das palavras que me impulsiona é que Deus falou pra mim, abre tão somente a tua boca que eu vou encher. Então eu também me apeguei nisso, tá entendendo? Falo com as pessoas e tal. Não tenho nada formado, mas o Espírito Santo flui ali, as palavras vêm, as palavras proféticas vêm, as testificações vêm, as pessoas começam a ver aquilo e ver realmente que existe um poder, tá entendendo? Sim. Emanando dali, e elas vêm pra Cristo. Se não vier, cara, com certeza foi martelado aquele coração. Verdade. Gente, isso é tão louco que eu não sei vocês assistindo, mas eu tô sendo tocado com isso. Porque é o mesmo Espírito. De fato, é essa chama viva no nosso coração que nos faz querer ganhar a alma, querer mostrar. Eu me lembro que em 2013, quando eu conheci o nosso apóstolo hoje, né? Que era pastor, ele falou uma frase que mudou minha vida, que evangelizar é fazer amigos. É fazer amigos. Cara, isso... Por que eu tô falando isso? O que eu tô comentando? Eu não sei se vocês lembram que antigamente, as temporadas que nós vivemos dos moveres que Deus fez, principalmente no Brasil, tinha muito essa questão ministerial muito segmentada. Então muitas igrejas tinham o ministério do evangelismo. E aquilo entrava num colapso na minha cabeça. Porque eu ficava assim, parecia peraí. que somente aquelas pessoas do evangelismo podiam evangelizar. Exatamente. E assim, quando você tem um encargo de evangelístico, eu acredito que eu carrego muito isso, nós carregamos isso, que estamos aqui, você tem aquela responsabilidade por aptidão que Deus colocou em você. Mas isso não quer dizer que o irmão que está ali, que ele trabalha em outro setor, ele não possa evangelizar no seu trabalho, ele não possa evangelizar na roda de amigos e em qualquer coisa que ele faça para a glória de Deus, assim como falou Paulo, né? E aí eu me lembro que entrava um colapso na minha mente e pensava, poxa, mas peraí, o evangelismo é todo sábado, 3 horas da tarde, só pode ir essas 15 pessoas que estão no ministério? E por que eu estou citando isso? Porque nós passamos por muitas trajetórias, como vocês falaram, só que hoje nós vivemos uma temporada totalmente diferente. Em um mundo Nós diferente, vivemos um podemos mundo dizer diferente. assim, né? Nós vemos uma temporada, se você não tiver pronto, se você não tiver com a palavra, se você não tiver com o seu coração queimando, você é coberto de, eu posso dizer assim, das entrelinhas e das armas de Satanás. Não é? Você vai ser totalmente corrompido porque você não tem as armas corretas. Sim. Quando eu comecei a evangelizar, o que mais me apaixonou, que aí entra aqui em sinônimo na nossa conversa, foi a rua, né? Foi ali o tete a tete, a gente tava até falando aqui nos bastidores, né? Nós amamos, a gente tinha aquele velho folhetinho, mas folheto, eu amava bater entregar de o folheto. porta em porta. Eu amava entregar o folheto e dizer aquela velha frase, Jesus te ama e ele tem um plano na tua vida. E eu vi muitas pessoas serem salvas e foi uma bênção. Só que o que acontece? Qual que é o erro aí, pastor Jacaúna? É que quando nós achamos que aquele método, aquela performance, funciona, eu posso fazer com que funcione hoje. É. Nós estamos descartando que entregar um folheto? Não. Mas nós podemos ser muito mais eficazes em outros métodos. Sim. E aí, pessoal, o pastor Jacaúna e a pastora Jamile, eles lideram aqui todo o corpo de adolescentes e jovens da Casa Amarela, que tem, eu sou fã, né, do Santos Loucos como um todo, tanto follow-up, como freestyle, como júnior. Tive a oportunidade de ministrar, de pregar, sempre eu estou nas reuniões. E não vejo a hora, meu filho tem 1 ano e 6 meses, não vejo a hora dele ir pra escola de missões, de ele estar aprendendo sobre evangelismo. A escola de missões é com 12 anos, o menino tem pessoal. ele já quer Ele mandar não vê a hora. o menino pra escola. Eu sou um pouco antecipado. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tive a oportunidade de estar dentro da igreja na minha adolescência. Sim. Naquela época, com aqueles métodos, eu tive a oportunidade. E ali, quando eu completei aproximadamente 18 para 19 anos, eu fui convidado para participar de uma companhia de teatro. Foi onde a gente se conheceu, né? A gente aqui.
que era a Companhia na Rua. Na Rua. E era muito legal, cara. Sim. E eu, durante 6 anos da minha vida, 5, 6 anos, eu fiz palhaçaria e eu amava. E sabe o mais legal? Eu sentia muito favor naquela época. Porque a palhaçaria, o teatro naquela época, tava muito em ascensão nas ruas, então as pessoas paravam pra ouvir. Fluía A gente bastante, né, Danilo? fluía Com muita demais. graça. Demais. A Você gente estava nos aglomerava terminais, pessoas. aglomerava de uma forma que era muito legal. Sim. E o que acontece? Naquela época, as redes sociais não eram tão, digamos assim, em alta como é hoje, como você Não. faz um vídeo no TikTok, como você está. Hoje, a gente. Vamos Eu lá. acho que em 2012, quando eu casei, foi quando eu fui fazer um Instagram, né? E até lá, Só vocês terem noção. né? E assim, a gente ia ali pro terminal de ônibus, pessoal, se levantava em cima de um carrão e aí falava que Jesus era a única salvação naquelas Sim. pessoas. E a gente conseguia ter uma média ali que ele tinha 100, 200 pessoas. Uhum. Só que hoje você posta um vídeo e assustadoramente você tem 200 você mil alcança. pessoas Sim, assistindo. verdade. E Danilo, onde é que você tá querendo chegar? O que eu estou querendo chegar é, nós precisamos preparar essa geração para que o está por vir e não só para o futuro. Eu tava vendo aqui o pastor Alisson falando, né, sobre gerar sucessores. Eu acho que isso é o maior sucesso do evangelho. É gerar sucessores. E como é que eu posso gerar sucessores dentro de blocos, bolhas evangelísticas? Queria que vocês compartilhassem agora. Foi muito legal, foi maravilhoso que vocês falaram sobre o nosso passado, sobre tudo que a gente viveu. Mas aí nós temos algo. Isso. Nós não paramos, pessoal. Nós Existe temos um histórias de há desafio. uma Isso. semana atrás, Isso de há um mesmo. mês atrás. A gente não fica naquela tempo bom era um antes. Não. Não, Tem uma não. frase que eu amo, que o melhor dia do mundo é o hoje. É hoje. Sim. Então, assim, a gente precisa capacitar os nossos jovens, entender o que os jovens estão consumindo, saber o que eles estão assistindo, saber o que eles estão conversando. Sim. E aí fazer como Paulo, se fazer de louco para pregar os loucos. Sim. E aí, como é que é o trabalho hoje de vocês sobre evangelismo com os Santos Loucos? Vamos lá. Tu falou algumas coisas interessantes que eu posso até linkar aqui, né? Com alguns princípios bíblicos. A compreensão de administração bíblica, ela tem algumas etapas. E uma das etapas dela, até corroborando do que tu disse aqui, do que o pastor Alisson falou, sobre a capacidade de você transferir para gerações futuras. E um dos erros, assim, que eu acredito que mais afeta, que é um dos erros mais grotescos, que algumas igrejas que não têm a consciência disso e estão cometendo, é eles provocarem uma ruptura geracional. Então, assim, eu me lembro de livros que saíam dizendo assim, porque que a bateria era do demônio, do satanás. Hoje você vê baterias, né, nos altares aí adorando ao Senhor, não tem nada a ver isso, né? E as pessoas demonizavam as telas, a internet, a televisão. Então foi só se abater a pandemia que eles se viram assim despreparados para um novo. Então assim, não tem como a gente, se a administração bíblica, né, se o entendimento, a compreensão de administração, que eu digo administração é mordomia, né, na visão de Deus, ela requer você passar adiante. Então você tem que ser um elo e ser capaz de fabricar esse elo que vai te conectar às gerações futuras. A gente estava ouvindo o apóstolo Vitor na Global falando que para a geração dele é muito difícil acompanhar as inúmeras atualizações. Atualizações no tempo dele eram muito distantes, era um tempo muito longo para ocorrer uma atualização para outra. Hoje é muito rápido, né? Então, assim, o que a gente tem que entender primeiro? A gente tem que deixar dessa história de dizer assim, a geração Nutella. Isso é uma ruptura geracional. A minha geração é geração raiz. Meu tempo era bom. A geração dele é a geração Nutella. A minha geração, tempo bom era na minha geração. Tempo bom era o que eu fazia. Tempo bom era o tempo de Ademar de Campos. Nada, eu tô falando nomes aqui, gente, porque é de contexto, são de contextos bíblicos. As pessoas curtiam. Não, tempo bom é o hino da harpa, que era apenas hino da harpa. Aí vem o Ademar de Campos com Asaf Borba. Não, tempo bom agora é do Asaf Borba. Aí vem o Diante do Trono. Não, gosto mais do Asaf Borba do que o do Diante do Trono. E há aquele grupinho que vai se provocando aquela ruptura. Sim. Então, assim, uma visão sadia que a gente tem que ter. Se você é líder de jovens ou até líder de qualquer outro setor, você precisa entender que se você não produzir
treinamento e capacitar a geração que vai vir para ser uma geração que vai realmente ser uma plataforma para aguentar aquilo que Deus fez na vida de você, tá entendendo? Na sua vida, no seu ministério, se você não conseguir fazer isso, você foi um cara infrutífero, foi um eunuco, tá entendendo? Você não produziu. Assim, é muito triste, cara, quando eu vejo, e isso vai para todas as áreas, né? Eu vejo até empreendedores que faleceram e não capacitaram seus filhos para dar sequência ao legado. Bastão, né? Para passar o bastão, tá entendendo? Então, tipo assim, olha que coisa horrenda, olha que coisa triste. Você constrói algo gigantesco, maravilhoso, próspero, e você tem e você não consegue ter a capacidade de produzir uma plataforma que vai sustentar, vai dar seguimento àquilo que você fez. Então, assim, falando sobre as atualizações, eu dei esse embasamento porque você precisa entender, você que... Eu tenho 37 anos, então assim, para mim não é tão fácil pegar todas as atualizações que está acontecendo, por mais que eu ainda me sinta ali no meio da galera, tá entendendo? E eu não tenho uma diferenciação de conversa, eu não tenho diferença de conversa, eu consigo me situar com a galera nova, eles conseguem me ouvir, eu também consigo entender muito mais, eu não vou mentir para vocês, que o tempo vai passando, as atualizações elas vão sendo mais difíceis de ser absorvidas. Você precisa fazer um pouco mais de força para entender o universo deles, né? Porque não adianta olhar para um adolescente hoje de 12 anos que a gente lidera e, tipo assim, às vezes parece que a gente esquece o que a gente passou quando a gente era adolescente, quando a gente vai amadurecendo. Então, a gente realmente precisa fazer um pouco mais de força para entrar no universo deles, né? Não é assim tão simples. Pode... Gente, para você ver como a atualização, né? O cenário vai mudando e ele vai te empurrando, vai te obrigando a você mudar. A gente falou muito aqui sobre a essência. E quando a gente elaborou essa frase até para ser uma máxima desse podcast, os métodos mudam, mas a essência permanece. Porque aquele coração inflamado, em chamas, apaixonado, o coração que encontrou a Cristo. Mas esse mesmo coração, ele precisa ter a disponibilidade de sempre estar se atualizando. Ele não pode jamais se agarrar àquele vinho. Se a Bíblia fala sobre um vinho novo, que é necessário mudar o odre, ou seja, o recipiente para comportar um vinho novo, você não coloca um vinho novo num odre velho, tá entendendo? Você tem que tornar pegar um odre novo, tá entendendo? Então, assim, você tem que entender que você precisa realmente ser esse braço que vai unir as gerações e não provocar ruptura. Não existe avanço dentro do reino de Deus desassociado do corpo. E o corpo de Cristo, ele não é apenas aquele que está no teu presente, no teu hoje. Mas o corpo de Cristo é aqueles que viveram no passado. É você no hoje e aqueles que vão vir no futuro. Sim. É aqueles que estão em cima também. A igreja celestial composta por anjos, os santos aperfeiçoados, com os santos aqui também da terra. Então esse corpo, ele é um corpo que opera tanto na horizontalidade como na verticalidade. E você não existe avanço no reino de Deus desassociado do corpo. Então, para você entender o que é que Deus está fazendo, você tem que ter ouvidos para ouvir. Antes o evangelismo era muito forte nas praças, fazendo aquelas peças, que aquilo era muito novo. Hoje em dia a pessoa, ela tem a distância de um clique. Né? A gente tava pois é. Fogo, Hoje pirofagia, beleza, a pessoa pode até olhar legal, mas ela vai andando, porque hoje o mundo tá muito frenético, o mundo tá muito acelerado. Você viu muito bem para aquele tempo, foi muito legal. Muito bem. Antes pra gente evangelizar, a gente precisava se preparar, fazer uma peça, uma dança, alguma coisa para apresentar, reunir a galera, ia pra rua, chamava a atenção do povo na rua. Chamava. Hoje em dia, com o celular na mão, você tem um público de mais de 100 pessoas te vendo. Parando para te ouvir, parando para ouvir aquilo que tu tem para falar. Então, quando naquele tempo nós teríamos um público tão rápido de 100, 200 pessoas? Hoje em dia você posta um stories, você vai olhar, nossa, 200 pessoas viram aquilo que eu falei. Então, eis aí uma grande ferramenta de evangelismo, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala que o inimigo do novo mover de Deus
É aquela pessoa que tá presa naquele tempo e que diz, não, no meu tempo é que era bom, não, e celular é coisa do diabo, não, isso tá tirando o foco das pessoas. Não é assim, a gente precisa usar as ferramentas que nós temos, e é isso que nós fazemos muito no Santos Loucos. Nós utilizamos as ferramentas que nós temos. Se a ferramenta que você tem é um celular na sua mão e com ele você pode fazer um vídeo, editar um vídeo, postar e falar do amor de Deus, então usa a ferramenta que você tem. Se a ferramenta que você tem, se você é bom com comunicação, o que nós incentivamos? Vai lá, abre um canal no YouTube. Boa. Cria um canal, cria algo, fala daquilo que tu tá vivendo. As pessoas querem muito hoje se identificar. Né? Elas procuram muito se identificar com a tua vida, elas gostam muito de ver o teu dia a dia, né? Então, por que você não pode utilizar a ferramenta ao teu favor? A live. Na pandemia, Danilo, o podcast. A gente viu o podcast. Na pandemia, a gente viu muito isso. Porque o nosso apóstolo sempre estava lá, né? Gente, vamos, faz uma live. Talvez, às vezes a gente perguntava assim, poxa, pra que abrir uma live? Ninguém vai ver. Mas a gente estava lá um passo à frente. Nós temos frutos de pessoas que assistiram. Vamos fazer um canal no YouTube, vamos se atualizar. Ele sempre falava, galera, vamos se atualizar. O mundo tá mudando, não é a mesma coisa, vamos se atualizar. E o que a gente viu? As igrejas que não se atualizaram, né? Elas sofreram muito, muitas igrejas fecharam, porque não conseguiram acompanhar aquele movimento. E vai dizer que Deus não estava numa live? Vai dizer que não tinha pessoas que foram tocadas por Jesus através de uma live, através de uma transmissão de uma live. E quando as portas se abriram, depois da pandemia, nós, como Casa Amarela, nós experimentamos um crescimento, assim, de pessoas que a gente, meu Deus do céu, eu tinha 200, passar a pandemia, eu tô com 500. De pessoas que eu não conheço, que quando abriram as portas, a gente, prazer, eu sou a pastora dessa igreja, oi, tudo bom? A gente não conhecia a gente nas reuniões pastorais, dizia, gente, que tanta gente é essa que eu não conheço? Mas porque foram pessoas que naquela época procuraram uma igreja que estava falando de uma mensagem de esperança. Uma igreja que estava falando de fé. E a igreja que não estava usando a ferramenta, a igreja que não se atualizou, infelizmente, ela morreu. Agora, a igreja que estava lá falando, pregando, motivando as pessoas, ela estava sendo visível. E aí as pessoas começavam a vir. Né? Então, a gente viu muito esse crescimento através do digital, né? Através da internet, através de lives. Tem ferramentas que elas não ficam obsoletas. Por exemplo, no Brasil, né, a gente tem essa carga horária estudantil de 4, 5 horas. Então, dentro das escolas, a gente consegue sempre implementar um modelo de evangelismo. Aqueles grupos de oração, aqueles grupos de discipulado, né? A gente sempre conseguiu fazer isso, e até hoje. Então, não ficou obsoleto. A comunidade, né? Existe uma comunidade, existe o senso, desde a criação do ser humano, de pertencer a algo, né? Sim. Então, criar uma comunidade de 2, 3, 4 mil pessoas, a gente vê muitos movimentos que ainda permanecem assim e são uma bênção. Você vê até que o Charles Kirk, né, que foi assassinado, ele juntava pessoas nas universidades, né? Então, assim, os públicos, né, estudantis, eles ainda não ficou obsoleto essa tática de evangelismo nesses ambientes. Então, o que a gente faz? Como líderes do movimento dos Santos Loucos, a gente também alcança os adolescentes, acreditamos, e isso aqui vai até como uma orientação para quem é líder de adolescente. Você não pode dormir no ponto porque você tá treinando categoria de base. Então, assim, eu fiz um estudo, existem times, atletas que são grandes nomes no esporte que praticam, ou então nas artes que eles executam, né? Esses grandes nomes, eles foram de baixo, eu digo assim, nas categorias de base, entendeu? Então, a gente, compreendendo isso, a gente foca muito na criança, no pré-adolescente, no adolescente, nos jovens, porque a gente acredita que a gente está acompanhando ali a evolução, a educação deles. Como líder ali dos Santos Loucos, eu sempre tô levando o pessoal, cara, você tem que fazer uma
um grupo de discipulado na sua faculdade, no seu colégio. Você tem que desenvolver algo com relação ao evangelismo. Você tem que falar de Jesus de alguma forma. Então a gente treina eles. A gente leva eles para esse local discipulado, que inclusive nós temos também a Escola dos Santos Loucos aí, Sim. que agora serão 21 dias muito intensos de aprendizado. Então a gente pega esse adolescente, gera nele essa experiência, coloca nele esse senso, você é o salvador da humanidade. Tá entendendo? Jesus conta com você. Jesus conta com Acredita em você. você e você pode ser um novo militante. Então a gente dá esse senso de responsabilidade para eles. Né? Esse é uma das etapas do treinamento. A gente capacita. Nós falamos de princípio, nós falamos sobre honra, nós treinamos com o Fortificamos a profético. identidade deles, né? Para eles entenderem quem Nós eles levamos são em ele para Cristo. esse ambiente de cura, para que eles sejam curados. Então a gente realmente está ali avocado para capacitar ele, para que eles realmente sejam como aquelas raposas na mão Sim, de Sansão, né? Amarradas pelo rabo, Sansão ateou fogo no rabo delas e elas queimaram o exército, a seara dos filisteus, né? Do exército inimigo. Então nós acreditamos nisso, tá entendendo? Vamos pegar essa categoria de base. Vamos pegar de baixo. A Por força quê? que eles têm, né? É muito grande. Porque como adultos que nós somos agora, a própria Bíblia diz isso. O próprio Paulo vai dizer que o solteiro tem que cuidar das coisas do Senhor. Os casados cuidam da sua casa. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus sabe, cara, a gente agora tem um ministério que demanda muito de nós, que é a nossa família. Esposa, filhos, a gente tem obrigações. Mas o jovem, adolescente, ficar de bobeira, meu irmão, como líder de adolescente, e se você é líder de adolescente, tá me ouvindo aqui, você não deve permitir com que o seu adolescente fique de bobeira. O seu adolescente fique de bobeira. Meu irmão, Danilo, eu acho que tu já deve ter passado por isso. Se tu deixar um dia não, vou dizer assim, um final de semana, o teu adolescente sem uma dose cavalar, como diz o meu apóstolo, da paixão do Senhor, ele na segunda-feira vai estar querendo se desviar, vai estar querendo se matar, vai estar querendo morrer, vai estar querendo, tá entendendo, conversar com o diabo, né? Se deixar o espaço vazio, alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar esse espaço. E é por isso que a gente coloca eles para estar em movimento. Galera, vão lá, levanta o movimento de evangelismo, vigília, vão lá. Gente, é admirável. Coloca para fazer vigília. Tá, e agora aqui na Global, nós desafiamos eles, vão apresentar uma dança e vocês vão dar o melhor. E eles estavam dizendo ali em cima, pastora, eu tenho mesmo que pintar a unha para fazer esse personagem. Eu disse, querido, para Jesus você tem que fazer tudo. Você tem que se gastar tudo. Você tem que ter um testemunho, porque eu tava pensando aqui, ouvindo vocês falar, se tem algo que eu nunca vou poder dizer assim, eu me arrependo, eu tinha tanto tempo e não fiz nada para Jesus, disso eu não me arrependo, porque eu tenho certeza, eu gastei assim toda a minha adolescência, eu gastei mesmo assim, tudo que eu podia fazer por Jesus eu fiz, e é isso que nós falamos para eles, gente, vocês têm tempo agora, vocês têm força agora. Vocês ainda não têm construam uma história, né? Vocês ainda não precisam cuidar de empresas. Então, gastem a vida de vocês. Façam com que as pessoas que estão ao lado de vocês, elas conheçam esse Jesus, que não é um Jesus chato, mas que é amigo, né? Que é pai. Porque nós vemos que o maior problema dessa geração é a orfandade. É verdade. Eles tentam se matar porque eles não entendem quem eles são, eles não entendem um pai que eles têm, eles procuram em tudo se encontrar, mas são ansiosos, eles né? são ansiosos, depressivos. Por isso, porque eles precisam de um senso de propósito, sabe? Eles precisam assim, meu Deus, eu tenho que ter uma guerra para eu lutar. Jesus conta comigo para algo. E é isso que nós fazemos com eles. Se alguém perguntar qual o segredo, né, do que vocês fazem, é isso, é olhar para eles e nós não focamos no problema. A geração de vocês é uma geração doente, é uma geração altamente depressiva, é uma geração altamente ansiosa. Não, vocês não são isso. Vocês são uma resposta para o que o mundo está dizendo e que quer que vocês se ressalta tornem. a identidade deles em Deus. Mas vocês não são isso. Vocês não são ansiosos. Vocês têm propósito. Tá entendendo? Então é isso que nós fazemos. É fazer com que eles enxerguem não só agora, mas onde eles também vão chegar, né?
o que a vida deles, quantas pessoas a vida deles podem tocar. É verdade. Nosso coração queima por isso. E assim, a gente já tá chegando ao fim do nosso Global Cast. Foi muito Essa bom, versão Danilo. Foi muito legal. maravilhoso. Estamos chegando ao fim, mas temos só mais duas coisas. A primeira, eu quero ressaltar aqui sobre a questão de se alertar e que não é tarde. Você que é líder de Sim. jovem, tá assistindo isso daqui, você que é adolescente, não é tarde. O melhor dia do mundo é hoje para pegar o teu celular, para falar com o teu parente, para despertar esse fogo que te consome. Não deixa a timidez ela fazer com que isso seja interrompido na tua vida. A gente foi muito calçado aqui com o que os pastores falavam sobre as coisas que eles fazem, que eles fizeram e o melhor. Como é que o Santos Loucos está agindo agora e como é que a nossa comunidade acredita que nós podemos evangelizar com essa geração. Então assim, você está totalmente capacitado depois desse podcast. Eu tenho certeza que você já teve ideias de como você pode fazer hoje na tua geração, no teu meio, da forma que tu vive, se você é empreendedor, se você está trabalhando de carteira assinada, a forma que você vive, como você pode evangelizar. Nós entendemos que tudo que fazemos é uma extensão para o reino Sim. de Deus. E para finalizar, Sim. eu quero lançar um desafio. Vamos lá. E... Evangelista é evangelista, não pode fugir não, tá bom? Amém. Vocês vão olhar para a câmera agora, vocês vão estar como se estivessem de fato um de cada vez, vocês vão ter 30 segundos cada um. Essa câmera aqui, você está agora, Felipe Jacaúna, Vai. em um estádio, é o último dia da sua vida. Você precisa olhar para uma multidão que não conhece Jesus e dar uma mensagem para ela agora em 3, 2, 1. Talvez você se encontre com um coração vazio, tentando preencher com saídas, baladas ou com drogas, porque você tá com o coração cheio de culpa, talvez você se sente abandonado, você foi traído e talvez você tá agarrando muito as feridas que um dia você teve. Mas eu quero te dizer que o Jesus que um dia me encontrou, que um dia me livrou das minhas feridas, que limpou as minhas feridas, que sarou as minhas enfermidades, é o mesmo Jesus que aqui está. E eu quero te dizer que esse Jesus, ele não te cobra antes de te amar. Para falar a verdade, ele te ama. E ele te ama tanto que ele não precisa te cobrar depois. Ele não precisa te culpar depois por alguma coisa que ele fez, por alguma coisa que você fez. O amor dele encobre a multidão de pecados, como a Bíblia diz. O amor dele Amém. é o elo da perfeição. Então, tem pessoas que buscam ser perfeita, é a vida perfeita. E eu quero te dizer que a única coisa que pode te fazer perfeita não é você mesmo, é o próprio Deus. Você vai ser santo, você vai ser perfeito, você vai encontrar felicidade na sua vida. Não pelo seu esforço próprio, não olhando para as suas culpas, mas olhando para o amor de Deus. E ele sim, esse amor, ele vai te limpar, vai te fazer feliz. Meu Deus, quero aceitar Jesus. Eu já tava quase assim. Show, Jamile. Eu posso aceitar de novo? Tá com você. Amém. Eu preciso te dizer que o vazio que existe no seu coração, o tamanho desse vazio, ele é do tamanho de Jesus, sabe? O homem, ele pode procurar, buscar, satisfazer o seu coração de várias formas. Você pode procurar se satisfazer no sexo, nas drogas, eu não sei em que você pode tentar se satisfazer, mas eu quero te dizer que o único que pode satisfazer todos os anseios do nosso coração é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Eu quero te dizer que esse amor te ama de uma forma tão profunda, ele te amou de uma forma tão profunda, que ele foi capaz de dar a sua própria vida. E não existe amor maior do que esse, de alguém dar a sua própria vida. E esse amor hoje, ele pode tocar você onde você estiver. E ele vai te tocar onde você estiver, eu tenho certeza disso. Esse mesmo amor que um dia me encontrou, que um dia me tirou dos meus medos, dos meus fracassos, da solidão, esse mesmo amor está aí hoje com você, do seu lado, te tocando. Meu Deus, se você tá assistindo isso agora, e eu fui direcionado por Deus a fazer isso, e você chegou até o final, você quer aceitar Jesus, quer ter um encontro com Jesus de fato, quer se reconciliar, coloca nos comentários, a gente vai deixar salvo, e alguém vai te procurar, com certeza, tá bom? Amém. Pessoal, muito obrigado, que Amém. tempo maravilhoso que a gente pôde compartilhar aqui. Uau.
Muito legal mesmo sobre toda essa trajetória. Ficamos por aqui, quem sabe até a próxima Global, quem sabe até o próximo Shepacast. Próximo Valeu, episódio. pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.